Bem pessoal, já vimos a teoria do modelo atômico, onde, segundo Dalton, a matéria é formada por átomos que são representados por esferas. Então, para entender a estrutura atômica do átomo, utilizaremos o modelo planetário proposto por Rutherford. Logo, teríamos a representação de um átomo de carbono, tá? No qual os elétrons aqui nas orbitais seriam os planetas girando em torno de um núcleo, que aqui no caso seria o Sol. Bem, no Sol, no núcleo, melhor dizendo, encontraríamos partículas positivas ou neutras, tá? E nas orbitais, partículas de natureza negativa, que seriam os elétrons. Para explicar os níveis de energia das orbitais, teremos que nos apoiar no modelo proposto por Bohr, onde cada orbital, representada na figura, representa uma eletrosfera de energia constante, no qual o elétron salta de uma órbita para outra, absorvendo ou liberando energia. Tá? Então, admite-se aqui no modelo, tá, a existência de 7 camadas eletrônicas: a K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizada. Bem, analisando a figura aqui, tá? Então percebam que aqui no núcleo, tá? Ele é composto por seis prótons, né? 6 prótons positivos. E que nos orbitais encontram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ou seja, o átomo é nulo. Tá? Caso tivesse mais prótons, né, mais partículas positivas do que negativas, ele seria chamado de cátion, ou se tivesse mais elétrons, seria chamado de ânion. Estou fazendo essas considerações porque isso mais tarde tem uma explicação em relação ao tamanho do átomo. Deixando um pouco de lado as questões do modelo atômico e nos concentrando na massa real de cada próton e nêutron, tá? É de aproximadamente 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Ou seja, uma coisa realmente muito pequena. Lembrando que isso é a massa real. Tá? Então, não vamos confundir com a unidade de massa atômica, que é conhecido como UMA. Tá? A UMA ela representa 1/12 do isótopo carbono 12. Tá? Enfim, tá? A massa atômica expressa em UMA indica quanto a massa de um átomo de certo elemento químico é maior do que a massa de uma UMA, ou seja, é uma medida relativa. Portanto, a massa atômica de um átomo específico pode ser expressa como sendo a massa, a soma das massas dos prótons e dos nêutrons no interior do núcleo. Bem, a quantidade de prótons que representam o número atômico de um elemento químico não varia, enquanto que o número de nêutrons pode ser variável, fazendo com que o átomo apresente 2 ou mais massas atômicas diferentes para o mesmo elemento. Então, um elemento ele pode ser especificado em termos de UMA por átomo e, quando for material composto, por mol. Tá? Um mol de composto existem 6,023 vezes 10 a 23 prótons ou nêutrons.
Tá? Esse número também é conhecido como número Avogadro, tá? Necessários para produzir uma massa de 1 grama. Ou seja, teremos a relação de 1 a 1 por átomo ou uma molécula igual a 1 grama por mol. Tá? Outra coisa importante é que a massa de um mol de material é determinada pela soma das massas atômicas das partes integrantes na molécula. Tá? Bom, para a gente clarear um pouco as ideias, tá? Vamos fazer aí um exercício, tá? Um exemplo. Tá? Então, calcule as dimensões de um cubo contendo 1 mol de magnésio sólido, tá? Dados densidade do magnésio de 1,74 gramas por centímetro cúbico e massa atômica 24,31. Então, quando a gente fala em densidade, né, ou massa específica, né, a gente tem a relação de massa por volume. Então, se a gente tem essa relação, essa densidade representa aí, né, essa relação de massa sobre volume. Então, a gente tem a massa, que aqui no caso é 24,31 ou podemos também chamar de 24,31 gramas, tá? E aí fica fácil, porque aí a gente pode tirar justamente o volume a partir da densidade. E aí a gente desenvolve o resto da questão. Então vamos lá, tá? Então vamos lá, a densidade é 1,74 gramas por centímetro cúbico, a massa é 24,31 gramas, logo o volume será 24,31 gramas dividido por 1,74 gramas por centímetro cúbico. Resolvendo aí a equação matemática, nós encontraremos aí o valor resultante aí de 13,97 centímetros cúbicos por mol. Tá? Então, como sabemos, né, ele diz aqui que cabe dentro de um cubo, né, e que aí o volume do cubo é dado pelo lado ao cubo. Né? Então, a gente vai ter o seguinte. Então, o volume é 13,97, né? É igual a L ao cubo. Então, resolvendo a equação matemática aí, né? Então, 13,97 elevado a 1/3, ou raiz cúbica de 13,97, aí nós encontraríamos o lado aí do cubo como sendo 2,41 centímetros. No exemplo 2, nós teríamos a seguinte condição. Calcule a densidade em gramas por centímetro cúbico do óxido de magnésio, sabendo que o sólido ocupa um cubo de 22,37 milímetros de lado, tá? Dados massa atômica do magnésio, tá? Sendo 24,31 ou gramas, tá? E o do oxigênio como sendo de 16,1 ou 16 gramas. Então, o que a gente tem? A gente tem que essa substância ocupa um cubo, né, com esse lado aqui. Tá? E aí nós temos a massa atômica dos elementos constituintes aí, do material. Então, como a gente já sabia, né, a massa de um mol de material é determinada pela soma das massas independentes, né, as massas atômicas das partes integrantes. Então, a massa de um mol de óxido de magnésio é igual à massa atômica do magnésio mais a massa atômica do oxigênio. Então, nós teríamos 24,31 mais 16, totalizando aí 40,31 gramas. Para o cálculo da densidade, nós teríamos a relação massa por volume. Então, a densidade seria a massa, que é 40,31 gramas, dividido pelo volume do cubo, né, que no caso aqui é 22,37 milímetros, ou, já transformando aqui para centímetros, né, seria igual a 2,237 centímetros. Então,
elevado aí ao cubo. Então, nós teríamos aí 40,31 dividido por 11,19, totalizando aí 3,6 gramas por centímetro cúbico. Bem, pessoal, vamos para o exemplo 3. Então, a análise química nos laboratórios de ciência de materiais é realizada por meio de um microscópio eletrônico de varredura. Sabe-se que um feixe de elétrons gera raios-x característicos que podem ser usados para identificar elementos químicos. Esse instrumento sonda volume relativamente cilíndrico na superfície de um material sólido. Então, isso aqui é apenas uma contextualização aí do nosso problema. Nosso problema efetivamente começa aqui. Então, calcule o número de átomos de uma amostra cilíndrica de 1 micrômetro de diâmetro por 1 micrômetro de profundidade de cobre sólido. Então, percebam que é uma amostra realmente muito pequena. Então, são dados a densidade do cobre, tá? E a massa atômica do cobre. Tá? Tem outra informação aqui também, ó, 1 micrômetro é igual a 10 a menos 4 centímetros. Na verdade, uma informação que nem precisava ser dada, porque 1 micra, né, a gente sabe que é 10 elevado a menos 6 metros. Né? E que 1 metro é igual a 10 a menos ao quadrado centímetros. Então, 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado daria aí como resultante 10 a menos 4 centímetros. E o número Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, o problema é basicamente o seguinte. A gente sabe que 63,55 gramas de cobre possuem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. O que a gente precisa? A gente precisa calcular a massa da nossa amostra e aí descobrir qual é o número de átomos relacionados à quantidade de massa da nossa amostra. Então, isso acaba recaindo, né, numa regra de 3 simples. Né? Então, vamos lá. Então, o volume da amostra, né, é dado pela área do círculo, né, multiplicado aí pela altura. Né? Então, essa daí é a área, o volume aí do cilindro. Então, a área do círculo aqui, da circunferência, né, é πd2 sobre 4, né, multiplicado aí pela altura, né, para a gente calcular aí o volume. Então, substituindo aqui os valores, tá, e admitindo já aqui em centímetros, tá, então a gente teria a seguinte condição. Então, π, né, que é 3,14 aproximadamente, né? Aqui eu botei 1 micrômetro, mas já poderia colocar aqui em 10 a menos 4 centímetros, tá? Elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes a altura, que aí também é 10 elevado a menos 4 centímetros. Tá? Vou só manter a unidade em centímetros, tá? Já que a densidade aqui, né, ou a massa específica também está em centímetros, em gramas por centímetro. Então, a gente vai calcular aí o volume, né, e vai encontrar aqui o volume de 0,785 vezes 10 a menos 12 centímetros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume, tá? Como densidade é massa sobre volume, né? Para a gente conseguir aí o valor da massa, né? A gente pegaria o valor, da densidade, multiplicaria aí pelo volume e encontraria aí a massa. Então, 0,785 vezes 10 a menos 12 centímetros, multiplicado por 8,93 gramas por centímetros cúbicos,
tá? Daria aí a massa aí da nossa amostra. Então a gente poderia fazer, né, a nossa regrinha de 3, armar a nossa regrinha de 3, onde a gente teria a seguinte condição: 63,55 gramas são equivalentes a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, assim como a massa da amostra, calculada aqui, né, seria equivalente ao valor que a gente desejaria encontrar aí de átomo. Então, resolvendo aí a equação, tá, essa regrinha de 3, nós chegaríamos aí ao valor final de 66,4 vezes 10 a nona átomos. Então, percebam que, apesar da amostra ser relativamente pequena, né, uma amostra aí na ordem de 10 a menos 4 centímetros, né, uma coisa muito, muito minúscula, né, possuem uma grande quantidade de átomos. Então, por isso que existe aí a dificuldade realmente da gente conseguir, né, visualizar a questão do átomo em uma imagem. Tá? Enfim, pessoal, essa primeira etapa de exercícios é apenas para vocês terem uma real noção do tamanho que é um átomo e qual aí a sua relação com o seu volume e massa. Tá? Para a gente finalizar, tá, como curiosidade, tá, eu trouxe aqui a seguinte estrutura. Tá? Então, Richard Buckminster Fuller, tá, muito conhecido como Buck, tá, ficou muito conhecido pela invenção do domo geodésico, tá, ou cúpula geodésica. Então, a cúpula geodésica é essa figurinha que está aqui embaixo. Tá? Esse aqui é o Buckminster Fuller, tá, ou simplesmente Buck, tá? Que desenvolveu um sistema, tá? Uma estrutura arquitetônica mais leve e forte, com melhor relação custo-benefício, jamais projetada, notabilizando-se por ser fácil montagem e desmontagem, com capacidade de cobrir vãos, sem possuir colunas de sustentação. Então, é uma estrutura, tá? Uma estrutura formada normalmente por tubos metálicos, né? Já que ele trabalha muito a tração e compressão, tá? E aí, o estudo dele foi tão fenomenal, tá, que os cientistas, analisando aí a estrutura atômica do átomo, tá, do carbono C60, descobriram que ele possuía a mesma forma demonstrada empiricamente por Buckminster Fuller, tá? E aí foi o que eles fizeram como homenagem, tá, ao fenômeno proposto por Buck, tá, que fez isso de maneira natural, tá? Então, a descoberta ficou muito conhecida como Buckminster fullereno ou simplesmente fullereno, tá? Ok? Então, como curiosidade. Ok, pessoal? Até mais.